Salve galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula? Pois bem, iremos iniciar a partir dessa aula o estudo sobre a chamada Nova República, período esse posterior ao fim da ditadura militar, da ditadura civil-militar. Para não ficar muito extensa, para esse vídeo não ficar muito longo, eu dividi em duas partes. A primeira parte a gente vai tratar um pouco sobre o momento de transição e o processo de redemocratização do país, posteriormente à ditadura civil-militar. Iremos também estudar um pouco, né, sobre a Constituição Cidadã. Posteriormente, iremos ver um pouco as características dos três primeiros presidentes aqui que a gente vai analisar. No caso, o José Sarney, o Fernando Collor de Mello e o Itamar Franco. Beleza? Vamos lá. Mas o que é mesmo a Nova República, galera? É denominada Nova República, na história do Brasil, o período imediatamente posterior ao regime militar. Época essa de exceção das liberdades fundamentais e de perseguição aos opositores do poder, como a gente já estudou nas outras aulas. É exatamente pela repressão do período anterior que afloram de todos os setores da sociedade brasileira o desejo de iniciar uma nova fase de governo republicano no país, com eleições diretas, além de uma nova Constituição que contemplasse as aspirações de todos os cidadãos. Então, pode-se denominar tal período também como a chamada Sexta República Brasileira. A nova república inicia-se com o fim do mandato do presidente e general, como a gente vai ver, pessoal, João Batista de Oliveira Figueiredo, tá certo? Mas, mesmo antes disso, o povo já havia dado um notável exemplo de união e de cidadania, ao sair às ruas de todo o país, pressionando o legislativo a aprovar a volta da eleição direta para presidente, né? Visto que vocês viram que durante 21 anos o brasileiro não votava para presidente, né? As eleições ocorriam de forma indireta, tá certo? Então a gente vai ver que vai surgir a campanha das diretas já, que a gente vai ver que não vai obter sucesso, pois naquele exato momento a gente não vai ver o retorno das eleições diretas. Essa campanha ela surge a partir a emenda de Dante de Oliveira, como ficou conhecida, né, a proposta do voto direto, que acaba não sendo aprovada, mas de qualquer forma vai abrir caminhos ali para um processo de movimentos buscando a redemocratização do país. O cidadão brasileiro voltaria a se decepcionar, né? Logo no início da nova república, com a morte do presidente eleito, de forma indireta, é claro, em 1985, Tancredo Neves, né? Mesmo essa eleição, ela tendo sido ocorrido de forma indireta, o Tancredo Neves tinha participado da campanha das diretas já e tinha um apoio popular, o que significava que nele estavam depositadas as esperanças de plena redemocratização do país, tá certo? Contudo, com a morte dele, quem vai assumir é o seu vice, José Sarney. Esse a gente precisa analisar um pouquinho a vida pregressa política dele, né? É um político recém-chegado ao partido do PMDB, depois de ter passado pelo partido da situação do regime militar, ou seja, ele fazia parte do partido da Arena, tá certo? Então coube a ele o cargo de presidente, no qual os dois mais importantes pontos a gente vai ver nesse instante do governo dele vai ser a aproximação com a Argentina e também a organização da Assembleia Nacional Constituinte, que iria aprovar ali a nossa Constituição Cidadã, beleza? Mas vamos conhecer mais um pouco sobre as características dessa Constituição, a Constituição Cidadã, a nossa Constituição de 1988. Olha só o que ela vai trazer para a gente, né? Eleições diretas em todos os níveis, mandato presidencial de 5 anos, legalização dos partidos, fim da censura, civis num controle de decisões políticas, racismo se torna crime inafiançável, o voto ele é ampliado para os analfabetos e para maiores de 16 anos. E a gente vai ver que vão surgir, a partir dela, vários projetos de lei bem popular,
Tá certo, galera? Então, ela é considerada a Constituição Cidadã por ali ampliar direitos cidadãos ali, né? Em que as constituições anteriores negavam a muitas grupos sociais direitos, como a questão do indígena, né? O reconhecimento ali de território indígena, a própria criminalização do racismo, entre outras coisas. Pois bem, vamos então entender que, além, né, da Constituição ter sido ali organizada durante o governo de José Sarney, que vai de 1985 a 1990, vai ser o nosso primeiro presidente civil pós-ditadura militar. Então, além dele ter organizado a Assembleia Constituinte, além de ter promulgado essa Constituição, a gente vai analisar também alguns aspectos do governo dele. Entre eles, a gente vai ver a economia. O governo de Sarney vai ser marcado por vários planos econômicos que vão fracassar. Entre eles, a gente tem em 1986 o chamado Plano Cruzado, né, que vai ser um plano idealizado por Dilson Funaro, que era o ministro da Fazenda do governo dele. Vai ocorrer a troca da moeda de cruzeiro para cruzado. Ele vai fazer uma política de congelamento de preços, aluguéis, salários, né, por um ano. E aí a gente vai ver até que vai surgir um fenômeno chamado fiscais do Sarney, em que o governo federal vai criar até um número, um 0800, para que o consumidor denunciasse aqueles estabelecimentos que estivessem descumprindo essa lei do congelamento. Como resultado de tudo isso, a gente vai ver a falta de determinados itens da cesta básica devido à grande demanda, né? Então, a gente vai ver que a inflação aumentando, ocorrendo desabastecimento, como eu falei, né? E aí, em 1986, também, no mesmo ano, a gente vai ver ele ali com um novo plano econômico, o Plano Cruzado 2, né, que vai ter a liberação dos preços dos produtos e serviços. Então, o Plano Cruzado 1 congelava preços de mercadorias e serviços, e o Plano Cruzado 2 liberou esses preços, né, fazendo com que esses preços acabassem subindo muito. Em 1987 vai ter o Plano Bresser, que vai ser idealizado pelo ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser, ou seja, o seu segundo ministro da Fazenda, que vai ter novamente congelamento de preços, aluguéis, salários por até 60 dias, tá certo? E aí a gente vai ver que também esse plano não vai ter muito êxito. Tanto é que vai surgir o Plano Verão, em 1989, em que a gente vai ter um novo ministro da Fazenda, agora o Maílson da Nóbrega, tá certo? Vai ocorrer durante o Plano Verão a troca da moeda de cruzado para cruzado novo, tudo isso na tentativa de valorizar a moeda brasileira, e vai ocorrer o congelamento de preços, beleza? Como consequências de todos esses planos, a gente vai ver o fracasso deles é a inflação cada vez mais subindo, né, galopando. A popularidade de Sarney cai muito por conta de todos esses fracassos econômicos, e na década de 1980 vai entrar para a história como a década perdida para a economia, devido à desvalorização da nossa moeda e, consequentemente, do desemprego e da inflação. Muito bem, galera. E aí a gente vai ver, assumindo como segundo presidente do Brasil, pessoal, presidente eleito do Brasil, vai ser o primeiro presidente eleito diretamente após 25 anos, né? Entre a ditadura militar e o governo de Sarney. Ele vai chegar ao poder em que ele vai, uma das suas bandeiras ali, durante os palcos, os seus comícios, era combater a corrupção, né? Fernando Collor de Mello, ele vai governar, né, de 1990 só até 1992. Ele vence as eleições, derrotando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 1989. Né? Collor vence as eleições, sendo apoiado pelos grandes empresários, inclusive também pela Rede Globo. Né? Collor inaugurava um novo estilo mais agressivo e personalista de governo,
né? Além de ser jovem, mostrando ali uma esperança. Então, o povo brasileiro se identificou muito com a proposta e com o próprio candidato, Fernando Collor de Mello. Pois bem, pessoal, ele vem com um projeto neoliberal para o Brasil, então o neoliberalismo entra para o Brasil, né, em um cenário político a partir de 1990. A gente vai ver que vai ter a troca da moeda de cruzado novo para cruzeiro, vai ter o congelamento de preços e salários, ele vai fazer o bloqueio da parte do saldo de conta corrente, poupança e investimento, que vai gerar, pessoal, uma verdadeira loucura, crise econômica e falência aqui no Brasil. Então, as pessoas que tinham dinheiro ali guardado na poupança, elas perderam porque o governo confisca aqueles valores, gerando um caos total naquele momento. E somando essa crise econômica, a gente vai ver também uma crise política. Collor vai ficar isolado politicamente, vai começar a surgir contra ele denúncias de corrupção. Ele que chega ao poder prometendo combater os chamados marajás, e ele vai começar a sofrer, então, denúncias de corrupção. Entre as pessoas que vai denunciá-lo, a gente vai ver o seu próprio irmão. Além da gente ver também, durante o governo dele, o chamado caso de PC Farias, né? E que vai acabar ali no assassinato do PC Farias, que era uma peça-chave ali naquele jogo de corrupção do governo de Fernando Collor de Mello. Ele acaba aparentemente assassinado com a sua namorada, que simulava ali um assassinato e um suicídio, né? Coisa que ainda está em torno ali de mistério, tá bom? Diante disso, diante de tantas denúncias de corrupção, vai ser instaurada uma CPI, ou seja, uma comissão parlamentar de inquérito, tá certo? E aí a insatisfação popular vai ganhar as ruas, e a gente vai ver surgir o movimento dos chamados caras pintadas, como vocês estão vendo aí, tá certo? Que eram jovens que saíram com as caras pintadas de verde e amarelo, pedindo o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Para evitar o impeachment, então, Fernando Collor de Mello vai renunciar em 1992, porque se ele sofresse o impeachment, ele perderia direitos políticos ali por 8 anos. Bom, quando o Fernando Collor de Mello, então, ele renuncia, quem vai assumir a presidência da República vai ser o seu vice, o Itamar Franco. O Itamar Franco vai governar de 1992 até 1995, tá certo? Em que a gente vai ver ali, nesse contexto de governo dele, um plebiscito em 1993, né? Anteriormente a gente vai ver em que foi votado se o Brasil continuaria parlamentarista ou presidencialista. O presidencialismo acaba vencendo, tá certo? E aí a gente vai ver a vitória de um modelo republicano presidencialista. Durante o governo de Itamar Franco, ele vai prometer combater a inflação e retomar o crescimento econômico brasileiro. Ele vai ter como ministro da Fazenda, ou seja, a Economia, o senador Fernando Henrique Cardoso, e com a autorização do Itamar Franco, o Fernando Henrique Cardoso implanta o chamado Plano Econômico, Plano Real, em 1994, tá certo? E a gente vai ver que vai surgir uma nova moeda, o real, equiparado ao dólar naquele momento. Tá certo, pessoal? A gente vai ver também, durante o governo dele, uma revisão constitucional, em que o mandato de presidente que tinha sido instituído ali na Constituição Cidadã de 4 anos, de 5 anos, é reduzido com essa revisão constitucional para 4 anos, né? E também mais poderes de fiscalização ao Congresso sobre o Executivo. Beleza? E vão ser preparadas eleições para presidente em 1994, com o sucesso do Plano Real, a nossa moeda ela passa a ser valorizada, começa então uma desaceleração do processo inflacionário no país.
a gente vai ver então Fernando Henrique Cardoso, aquele que no momento do governo de Itamar Franco era o seu ministro da Fazenda, ou seja, da Economia, lançando candidatura à presidência pelo partido do PSDB, concorrendo com a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, ali pelo partido do PT. E a gente vai ver a vitória de Fernando Henrique Cardoso inaugurando o seu primeiro turno. Aliás, ele já ganha, né? Ele já vence no primeiro turno, devido, claro, ao sucesso do Plano Real. Beleza, galera? Pois bem, pessoal, como combinado, a gente vai parar aqui nesses 3 primeiros presidentes. Na próxima aula, a gente vai ver o governo 1 e 2 de Fernando Henrique Cardoso e os que vão sucedê-lo, beleza? Um beijo, até mais. Nas nossas aulas estaremos tirando dúvidas, resolvendo questão.